te busco com fogo em meu coração. Feche os teus olhos e diga isso para ele. Eu te busco, buscar-me-eis e me achareis. Eu te busco, recebe a minha adoração. Eu te anelo, eu necessito, te amo mais que o meu ser. Feche os teus olhos e diga isso para o Senhor. Te anelo, eu necessito, aleluia, te amo mais que o meu ser. Oh Pai, nós te amamos, Pai, Pai de amor, porque a tua palavra diz em 1 João, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Aleluia. Não temos nada para te oferecer, Senhor, mas devolvemos a ti o amor que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigado, Senhor, por nos amar. Obrigado, Senhor, porque hoje podemos te chamar de Pai. Abba, Pai. Aleluia, Paizinho querido. Nós te louvamos e te bendizemos. Nós descansamos nos teus braços. Descansa nessa manhã, minha querida, meu querido, nos braços do teu Pai. Aleluia. Aleluia. Não necessito te amo mais que eu sei. Te anelo, eu necessito, te amo mais que o meu ser. Quantos aqui necessitam do Senhor? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 11. Aleluia. Aleluia. Lucas 11. Em uma certa feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos dia em dia. Perdoa-nos dos nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixei cair em tentação. Amém? Glória a Deus. Nós te louvamos pela tua palavra, que não volta vazia. Aleluia.
Jesus estava orando como de costume. Os discípulos de Jesus sempre estavam observando o que Jesus fazia. E um dos discípulos, observando Jesus a orar, se aproximou dele e falou: Senhor, nos ensina a orar como o Senhor ora. Eu me pergunto, como será que era a maneira em que Jesus estava orando naquele momento? Qual seria a intensidade a qual Jesus estava naquela oração? A entrega, talvez de joelhos, o seu rosto no pó, ao ponto daquele discípulo olhar e falar: Senhor, eu quero aprender a orar assim. Eu quero aprender a orar desta forma, a ter esse tipo de relacionamento com o Pai. Deus querido, quero levantar nesses dias filhos que na sua atitude desperta nos teus irmãos o desejo de relacionar com Deus. A pergunta é: a maneira como você tem vivido tem despertado nas pessoas um desejo delas relacionarem com Deus mais intimamente como Pai? Esse discípulo olhou para Jesus e falou: eu quero orar assim. Todos nós sabemos que a oração é o meio de se comunicar com Deus, de relacionamento com Deus. Não é pelo dinheiro, não é pelo celular, não é pela internet, não é pelo Facebook, não é por carta. A única maneira de relacionamento com Deus é uma vida de oração. Então, se eu digo que eu tenho Deus, mas eu não oro, eu não tenho relacionamento com Deus. A única maneira de eu manter um relacionamento vívido com Deus, com meu Pai, é através de uma vida de oração. E Jesus, nesta maneira a qual ele sempre estava orando, ele não estava somente orando, mas ele estava com todo o coração, com todo o seu amor, com toda a sua dedicação, orando. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que ele se esvaziou, ele desceu para assumir a forma de servo. Nós temos que lembrar de onde Jesus veio. Jesus estava junto do Pai, cheio de glória, relacionando com o Pai em todo o tempo, e agora ele é colocado na condição de criatura, o Criador sendo colocado na condição de criatura, e ele está na terra, e a única maneira dele manter o seu relacionamento a qual ele tinha antes com o Pai é através de uma vida de oração. Então Jesus não orava porque ele pedia para que ele sofresse menos perseguição. Jesus não orava para que ele pedisse na oração dele que as pessoas parassem de falar mal dele, ou perseguisse, ou parassem de perseguir o que ele pregava, não. Mas Jesus estava orando para que aquela oração fosse a garantia dele manter-se relacionado ao Pai. Será que você entende o que eu estou falando? Então o desejo árduo no coração de Jesus era de se retirar. Ele constantemente estava com os discípulos, com a multidão, mas ele se retirava sempre, porque ele não podia abandonar aquele relacionamento com o Pai. A palavra de Deus fala que eu e você não somos desta terra, nós somos peregrinos nessa terra, e um dia iremos voltar para a nossa cidade santa, para onde nós viemos, que é a Nova Jerusalém, para estar junto do nosso Deus, do nosso Pai. Então há de ter um desejo no nosso coração, como diz Jesus, de falarmos: oh aleluia, eu estou indo para a igreja porque eu vou orar e eu vou relacionar com Deus, eu vou voltar à minha origem. Eu estou com saudade do meu Pai, eu estou com saudade da casa do meu Pai, eu estou com saudade de ouvir a voz do meu Pai, do cheiro do meu Pai. Talvez muitos estão aqui nesta manhã e o seu pai já morreu. E como você gostaria num dia como hoje, dia dos pais, você abraçar seu pai, você encostar na barba dele, você poder beijá-lo, dizer: pai, eu te amo. Ou talvez vocês são órfãos de pais vivos, o seu pai é um pai ausente, é um pai que não te dá atenção, não te dá amor, e você gostaria de ter um pai presente, de poder falar, encher a boca e falar: pai, como eu te amo, como eu tenho orgulho de você. E Jesus, querido, ele não tinha perdido o pai, mas ele estava distante deste pai. E a única coisa que podia alimentar o coração dele era uma vida de oração, porque a oração iria ligá-lo de novo ao Pai. Então eu dei esse exemplo. Imagina você que não tem mais um pai, ou você tem um pai ausente, e o seu desejo era de estar hoje com o seu pai.
Esse desejo é o mesmo desejo que nós temos que ter todos os dias em relação a Deus. Nós temos que entender que nós temos um Deus trino. E este Deus é Espírito Santo, que habita dentro de mim e você. Consolador, aquele que intercede por nós, aquele que nos dá discernimento, aquele que fala, não, vai por aqui, vai por ali. Nós temos o Senhor Jesus como nosso Deus, como nosso irmão mais velho, que é aquele que através do seu sangue, pela nova aliança, nos comprou para Deus. Aquele que no nome dele nós oramos, as enfermidades saem, os demônios saem, os oprimidos são libertos, aqueles que estão perdidos são salvos. Mas nós também temos um Deus Pai. E eu acredito que das três personificações de Deus, bem menos explicada e apresentável é a de Deus Pai. Porque todo mundo tem uma imagem do Espírito Santo como aquele que te ajuda, como aquele que é ajudador, de Jesus como aquele que é o Salvador. Mas todo mundo tem a imagem do Deus Pai como um velho barbudo sentado numa cadeira, com um pedaço de pau doido para te castigar quando você pecar. Sim ou não? É verdade ou não é? A igreja apresenta o Espírito Santo, a unção vai cair neste lugar, o Espírito Santo de Deus. Todo mundo quer o Espírito Santo, todo mundo quer Jesus, porque ninguém quer ir para o inferno. Mas do Deus Pai quase ninguém fala. Por quê? Porque tem uma imagem errada do Pai. Nós sabemos que o Pai, o Deus Pai, é aquele que nos corrige assim, porque a própria palavra de Deus fala, ele diz, eu corrijo todos quanto eu amo. Nós sabemos que ele é um Deus justo e por isso ele exige de nós que nós sejamos justos. Porém, nunca se viu tanto amor, querido, como nós vemos no Deus Pai. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele acredite, que nele ame, que nele esteja, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo começa no Pai. Ele é a origem, ele é a fonte. O Pai, é pelo amor do Pai que o Filho veio até nós. Ele me amou a mim e a você quando nós era pecadores, quando nós estávamos ali no pecado. Ele deu o Filho dele por nós. Quão grande amor nós temos visto, nós podemos ver na vida do Pai. Nós vemos Jesus vindo na terra para morrer por nós, e ele veio pelo amor que tinha no coração do seu Pai. Ele viu o amor de Deus Pai pelos seus filhos, e por esse amor ele estava aqui. E para manter a relação dele vívida na missão que ele tinha que se manter junto com o Pai. Por quê? Porque o amor veio do Pai. A Bíblia fala que não foi vocês que me escolheram, mas antes foi eu que vos escolhi. Não foi vocês que me amaram primeiro, mas antes eu vos amei. Nós vemos nos livros dos profetas Deus falando, eu te amei, te chamei pelo nome e disse, tu és meu. Então, para que Jesus mantesse o seu coração vívido para a entrega de servir e morrer por nós, ele tinha que relacionar com o Pai, ele tinha que estar na fonte. Aleluia, desse Pai maravilhoso que nos ama. E os discípulos começaram a observar, nossa, como ele relaciona com o Pai. Jesus ele veio para reconectar essa relação nossa com o Pai. E os discípulos, vendo a forma como que ele orava, eles falam, eu quero orar desse jeito. Eu quero orar assim também. Eu quero ter esse relacionamento com o Pai, como ele tem. Eu quero ter um relacionamento desse com Deus também. E então um dos discípulos que foi mais ousado, chegou até ele e falou, Senhor, preste atenção, versículo 1. Senhor, ensina-nos a orar também, como João ensinou aos seus discípulos. Veja só, quero explicar algo muito forte nesta manhã. João, que ele está falando é de João Batista. João Batista foi uma voz no deserto, a voz que anunciou a vinda de Jesus. Ela preparou o caminho. E o que João pregava? Quem lembra? Arrependimento e batismo. Por isso que é João Batista, por isso que chama batismo. Arrependei-vos e sede o quê? Batizado. Então, todo mundo que arrependia era o quê? Batizado. João começou isso.
para o reino de Deus vir, eu sempre ensino isso na igreja. O que antecede o reino de Deus? O que vem antes? Arrependimento. João Batista falava o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o quê? O reino dos céus. Ele estava querendo dizer o quê? Vocês precisam se preparar, vocês precisam se arrepender, porque Jesus está vindo. E quando ele vier, ele vai trazer a cultura do Pai, ele vai nos conectar de novo ao Pai. Eu não posso fazer isso, mas ele pode. Então João Batista ensinou os seus discípulos a prepararem por algo que viria. João Batista nos ensinou que eles necessitavam de um arrependimento. Um povo judeu, um povo hebreu, um povo orgulhoso que se achava conhecedor de toda a palavra, se arrepender, ser batizado, um costume totalmente diferente do povo judeu, para que então eles pudessem receber o reino dos céus, o governo do Pai, o cuidado do Pai. Quando eu recebo o meu Pai, eu não recebo só a pessoa física do meu Pai, eu recebo o amor do meu Pai, eu recebo a proteção do meu Pai, eu recebo o cuidado do meu Pai, eu recebo a provisão do meu Pai, eu recebo o carinho do meu Pai, eu recebo palavras de aconselhamento, sabedoria do meu Pai, eu recebo muito mais do que uma pessoa. Eu recebo um pacote completo. E quando o reino viesse, o povo ia receber a provisão, o povo ia receber o cuidado, o povo ia receber o carinho, o povo ia receber a salvação, o povo ia receber tudo. Mas João Batista ensinou esse povo: orem, busquem arrependimento, porque o reino está chegando. E quando Jesus chega, esse discípulo fala: João Batista ensinou o povo, deu uma direção para eles nova, que era arrependimento, preparação, santificação para o reino vir. Agora o Senhor chegou, o reino está aqui, o Senhor tem nos ensinado tudo quanto o Pai quer que seja ensinado. Agora nos conecte a Ele, nos ensine, assim como João Batista naquele processo ensinou um degrau, nos leve agora, nos conecte ao Pai. É isso que eles estão falando. Assim como João Batista ensinou, nos ensina agora. Como eles falaram, mostra-nos o Pai. Certa vez Jesus falou: como você pergunta, mostra-nos o Pai? Se tudo quanto eu tenho feito é o Pai que mandou você. Então quem vê a mim, vê o meu Pai. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Exatamente tudo que o Pai faria e mandou que eu fizesse, eu estou fazendo. Você como filho de Deus, para que as pessoas possam ver o Pai, elas precisam olhar em você e ver o Pai em você. Quando você faz tudo aquilo que Deus faz. Por isso que quando você está passando em algum lugar, alguém fala: você é filho do fulano de tal, porque você tem a aparência física do seu pai, ou talvez as atitudes igual ao do seu pai. Então as pessoas falam: poxa, você parece com seu pai. Às vezes eu faço algumas coisas e aí eu tenho a aparência física mais da minha mãe, mas eu faço algumas coisas e eu falo: você parece com seu pai, o fião do pai. Nossa, você está parecendo com seu pai agora, isso que você está fazendo. Por quê? Porque eu estou fazendo exatamente aquilo que o meu pai faz. Então o discípulo falou: eu tenho sede, eu tenho vontade também de fazer aquilo que o pai faz, de ser aquilo que o pai é. Por quê, querido? Como eu estou te falando, quando eu conheço o pai, não só o pai natural, mas o pai espiritual, eu não estou conhecendo uma pessoa, eu estou conhecendo muito mais do que isso. Você já parou para pensar? A Bíblia fala: Deus é um Deus preconceituoso, amém? A Bíblia fala que Deus ele não faz acepção de pessoas, então para Deus não tem essa, não tem que o homem é melhor do que a mulher. Não existe isso, isso é antibíblico. Igrejas que colocam o homem num padrão maior que o da mulher, todos são importantes para Deus. Deus ama todos igualmente, porém cada um tem uma missão. E por que Deus não é mulher? Deus é homem. Deus é pai, porque Deus cumpre exatamente essa missão. A palavra pai no original, ali da oração, Pai Nosso, no grego significa fonte, origem. Querido, as mães elas carregam os filhos 9 meses dentro dela. A mãe nutre o bebê com as vitaminas, as propriedades que ele precisa. A mãe empresta o seu corpo para gerar uma vida. Mas o pai, cadê o pai?
O bebê está dentro da mãe, está tudo dentro. O pai é aquele que chega, coloca a mão e todo dia abençoa. Filha, você vai ser uma bênção. O pai é aquele que dá o destino, é aquele que dá a origem. O pai é a fonte. Eu lembro de uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Eu fui pai aos 22 anos. Eu lembro que todo dia eu punha a mão no ventre da minha esposa e orava: Sara, você será uma menina de Deus, você será uma menina abençoada, você é a princesa do papai. E abençoava todo dia, e ela mexia. E eu lembro que quando a Sara nasceu, ela chorou muito. E aí a pediatra tirou ela assim já, naquele pano, limpando ela toda suja de sangue, e colocou ela naquele casulo lá, naquela incubadora, né? É isso? E ela falou: vem aqui rapidinho, não pode entrar aqui, mas vem aqui rapidinho. Eu entrei, e a Sara, e chorando. Eu lembro que ela chupou tanto o dedo, que fez até uma bolinha assim, de sangue assim. Tanto que ela ficou desesperada, chorando. Ela falou assim: quero ver se você é um bom pai. Eu falei: como assim? A gente orienta muitos pais, enquanto a criança sendo gerada, conversar com a criança. Você conversava com a sua filha? Eu falei: todo dia eu orava por ela, eu abençoava. Quero ver mesmo. Ela abriu assim uma daquelas ventosas ali da incubadora e falou: fala com ela do jeito que você falava então no vento. Eu falei: filha, princesa do papai, Sara, papai está aqui, você vai ser uma bênção. Você... Na hora, ela pôs o dedinho na boca, parou de chorar. Porque quem carregou ela foi a dor, mas quem gerou nela a identidade foi o pai. Quem liberou aquela palavra: você vai ser isso, é o pai. Quem está entendendo? Por isso é muito importante, querido pai. Por isso é muito importante nós entendermos Deus como pai. E muitas vezes nós estamos decepcionados com o nosso pai natural, e então nós evitamos de tratar Deus como um pai, porque a figura de pai que nós temos é um pai que nos bateu, é um pai ausente, um pai que nos, até mesmo que abusou. Mas se ainda assim o nosso pai natural falhar, nós temos um pai que não há de falhar conosco. E Jesus, sabendo de todas essas coisas, porque ele falou: pode uma mãe esquecer de um filho que está ainda sendo amamentado, pode talvez até um pai, né, vir a falhar, mas eu jamais esquecerei de você, jamais te abandonarei. Por isso, quando ele fala nos 10 mandamentos: não roubarás, não matarás, não fará isso, mas quando ele fala: honra o teu pai e tua mãe, ele sabe o que ele está falando, porque ele é um pai. Para que te prolongue os seus dias sobre a terra e para que tudo te vá bem. Porque na função ali do pai, o pai é aquele que dá destino. Mas se meu pai falhou comigo, você tem um pai celestial que pode cancelar todas as maldições, todas as falhas, todas as culpas, todas os sentimentos faltosos que seu pai teve. E Deus, como pai, pode vir e preencher e falar: eis que eu te levanto e te dou uma nova história. Por isso nós ouvimos a palavra de Deus dizendo em Isaías: o Deus que te criou, ó Jacó, você cresceu como um usurpador, como alguém que quer tomar proveito de uma situação, mas eu como pai te dou um novo destino e te chamo agora de Israel, campeão com Deus. O Deus que criou a Jacó e o Deus que te formou e te faz Israel. É Deus que te forma, querido. É Deus que forma em você o caráter. Por isso que o discípulo falou: eu quero orar assim também. Eu quero ter essa intimidade também. E o Senhor falou: para começar essa oração você vai orar assim: Pai. Nunca, querido, ninguém ali havia chamado Deus de Pai. Quando eles vão pegar hoje a Bíblia deles lá, a Torá, eles tomam banho. Se ele chega da rua e vai ler a Torá, ele tem que tomar banho. Quando eles vão falar com Deus, põe um turbante, um pano na cabeça. Ele chama ele de o Elohim, o Todo-Poderoso. E Deus é tudo isso mesmo. Mas Jesus, ele veio trazer uma relação de intimidade. Jesus falou: como que você quer aprender? Eu quero aprender a orar dessa forma, então eu vou te ensinar. Você vai começar falando assim: Pai.
Você imagina que Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus, está na terra, e Ele vai me ensinar o jeito certo de orar, a maneira mais poderosa. Existem tantas igrejas que fazem campanha disso, daquilo. A oração da meia-noite, a oração poderosa, a oração forte. Eu vou ficar 5 dias aqui sem comer nada e vou fazer uma oração forte pela sua vida. E aí chega agora em Jesus, que está acima dos pastores, que está acima de todo mundo. E como é que é essa oração? Como é que fala? Como é que agrada a Deus? Como é que chama a atenção dele? Você vai começar essa oração assim: Pai. Pai. Como assim? Pai. Pai. Talvez essa oração pode ser simples, ou ao mesmo tempo difícil, porque você teve uma relação totalmente difícil e conturbada com teu pai. Ou até mesmo você não está nem falando direito com teu pai. Ou até mesmo você nem conheceu seu pai. A Bíblia fala: veja com grande amor tem nos amado nosso Pai. Em tudo que nós vemos, querido, na palavra, nós vemos um Deus de amor. Coloque-se o Deus como um Deus furioso. Não, ele mandou água, matou todo mundo no dilúvio. Esse Deus é violento mesmo. Nossa, lá em Sodoma e Gomorra ele mandou fogo. Mas as pessoas se esquecem. Só vê um Deus que está julgando a terra, esquece de um Deus de amor, de um Deus que pegou o seu filho e deu na terra para morrer, para nos salvar, de um Deus que nos amou enquanto nós éramos iníquos, pecadores, quebramos todas as regras, de um Deus que falou para, quando chegou lá no Éden, Deus criou todas as coisas, Deus criou tudo perfeito e falou, Deus não virou para Adão e falou assim: eu vou falar 10 mandamentos para você. Ou Deus falou para Adão assim: ó, se você desobedecer eu vou mandar fogo, vou queimar tudo, eu vou mandar água, vou fazer dilúvio. Não, nós vemos tantas coisas na Bíblia hoje falando: não faça isso, não faça aquilo. Por quê? Porque simplesmente nós quebramos uma única regra, que foi desobedecer a Deus. Tantos nãos que nós ouvimos hoje de Deus, por conta da nossa carne ter se tornado pecadora, por conta de uma única regra que nós desobedecemos. Quando Deus colocou Adão naquele jardim perfeito, maravilhoso, e plantou ele lá e viu que tudo era bom, tudo era perfeito, falou só uma coisa para ele: come livremente de tudo que eu te dei, é tudo seu, seja livre, não fica aqui preso com medo de mim. Eu sou teu pai, estou te dando tudo isso, mas uma coisa eu te peço: não coma daquela árvore, daquele conhecimento, daquela percepção. Vai abrir uma percepção diferente no teu olhar, no teu entendimento. E o dia que essa percepção se abrir para você, você vai morrer para mim. Você não vai entender mais as coisas que eu falo. Você não vai mais amar o que eu amo. Você vai ser meu inimigo. Vai despertar em você uma natureza inimiga de tudo quanto aquilo que eu não quero. Tudo quanto eu não desejo, coisas ruins, você vai começar a desejar desde então. Por favor, não faça isso. Só isso Deus pediu para ele. Deus não foi um Deus julgador, legislador. Não faça isso, não faça, não vai ali. Você já viu pessoas que levam um filho para divertir em algum lugar? Aí ele vai lá e faz o quê? Dá um sermão. Tem que dar mesmo, não faça isso. Você vai na casa do irmão, não quebra as coisas, obedece, lá. Você falou uma vez, pronto, você tem que dar um voto de confiança no seu filho. Agora tem gente que além de fazer tudo isso, o menino não vai, o que eu falei para você? Vem aqui, menino. Aí o menino vai brigar: não, esse brinquedo também não, não, isso aqui. Aí a criança fica assim, ela não faz, ela não sabe o que ela faz. Deus colocou o homem naquele jardim maravilhoso e falou: seja livre, seja feliz aqui. Eu virei todos os dias me relacionar com você, só uma coisa eu te peço: aquela árvore, não coma do fruto dela, porque a percepção sua vai se abrir e você vai morrer para mim. Só isso. É isso que o Pai faz. O Pai dá tudo do melhor, aquilo que nós precisamos. E o Pai também vira para a gente e fala aqui: ó, eu estou dando isso aqui tudo para você, mas isso aqui não. Esse é o papel do Pai. Por isso que quando o Pai fala não, o filho fala: ô mãe, vai lá, fala com o Pai. É verdade ou não é? E por isso que você, mãe, tem que estar junto com o teu marido. Se o teu marido falou não, é não. Amém, irmãs? Amém, irmãs? Se o teu marido falou não, é não. Eu tenho esse negócio com a minha esposa: o que eu falar aqui, você mantém aí. Aí os meus filhos vão na minha esposa:
Amanhã, o que seu pai falou? Ah, meu pai falou não. Então é não. A dona Elia fala desse jeito. Quantas mulheres têm tirado a autoridade do marido? Quantas de Isabel têm feito o marido um acabe? Isso desagrada a Deus. Amém? Se teu marido falou não, é não. O que seu pai falou? É a primeira coisa que você tem que perguntar, como minha esposa fala. Seu pai falou isso. Então é isso mesmo que ele falou. Em casa eu sempre pergunto meu filho, quem manda aqui em casa em primeiro lugar? Você fala, Deus, e depois? Você. E depois? Mamãe. E depois? Ó Samuel, Sarinha. Aí eu falo, e depois? Ó Samuel olha para trás. Ah! Não manda em ninguém. E aí Deus falou isso para o homem. E o homem foi lá e pecou. Comeu. Aí Deus chega no jardim para visitar o homem está escondido. E aí Deus fala assim, Adão, onde você está? E essa palavra que é muito mais forte do que onde ele está de forma geográfica. Porque a palavra de Deus diz que Deus é o quê? Onisciente é aquele que sabe o quê? E ele é onipresente. Onipresente é aquele que está em... Então, enquanto Adão estava escondido, ó, Adão escondido. Que nem meu filho quando esconde atrás da cortina. Deus não estava assim, Adão, onde você está? Não. Deus sabia exatamente onde ele estava. Mas quando Deus estava falando, preste atenção, Adão, onde você está? No original ele estava querendo dizer, no que você se tornou. Por quê? Quem que dá a identidade para o filho? É quando ele cortou a relação dele com o pai, ele desobedeceu, ele perdeu o quê? A identidade que ele tinha do pai. Quem está entendendo? Então ele está falando, no que você se tornou? Você não é mais a minha identidade. Por isso que Jesus, ele veio resgatar e levar nós de novo ao pai, porque a Bíblia fala que Deus falou, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O pai e o filho estavam juntos. Vamos fazer eles. Vamos dar origem a eles. E quando eles obedeceram, eles perderam essa identidade. Então, depois de tanto tempo, Jesus veio para resgatar isso. Porque a palavra imagem e semelhança significa no original isso que eu vou falar agora. A palavra imagem no original, eu já falei isso, significa, no hebraico significa tissele, que significa sombra, projeção. Quando você está falando de imagem, você está falando da identidade de Deus, do Pai. Projeção. Sombra que se projeta para o lado. O que isso quer dizer? Que Deus, aquilo que Deus faz, Ele queria que o homem no Éden fizesse exatamente o mesmo. Fosse justo, fosse fiel, tivesse governo, autoridade. Então é o caráter. A palavra semelhança vem da origem da palavra Dan, que significa sangue. Então está querendo dizer o quê? Vamos criar o homem com duas características. A primeira característica, ele terá as características que eu como Deus Pai tenho. Ele terá governo, ele terá autoridade, ele será justo, ele será santo. Ele fará na terra exatamente aquilo que eu faço no meu trono, governando do trono. Ele também vai governar nesse lugar que eu coloquei. Mas também vamos fazer ele a nossa semelhança, no nosso sangue. Por quê? Porque Deus sabia que o homem ia pecar e ia falhar, e que nós seríamos comprados pelo sangue de Jesus, e pelo sangue da nossa aliança, nós seríamos novamente filhos de Deus. Você pode aplaudir Jesus por isso? Por isso, imagem e semelhança. Imagem no caráter de Deus e semelhança no sangue de Cristo. A Bíblia fala que pelo sangue de Jesus nós somos comprados. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Jesus veio com a missão de nos ligar novamente ao Pai, de
termos novamente essa identidade. A palavra de Deus diz lá em Romanos, capítulo 8. Daqui a pouco nós vamos estar orando aqui pelos pais. Nós vamos estar saindo daqui para ir almoçar com nossos pais. Talvez você não vai almoçar com teu pai, mas liga para ele, diga que o ama. Romanos 8, 15, 16 fala assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados. Quando o pecado entrou, nós nos tornamos o quê? Escravos. Mas aqui diz: mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Quando, naquela época, tinham pais que não podiam ter filhos, e eles queriam deixar sua herança para alguém, eles adotavam crianças. E essas crianças que eram adotadas pela tradição, elas chamavam o pai adotivo de Abba. Então vamos supor, naquela época existia isso, um orfanato. Você chegava lá, aquele pai, ele tinha toda aquela riqueza, ele queria deixar, queria ter um herdeiro. Era vergonhoso para quem não tinha um filho. Então, se ele de maneira alguma conseguia ter um filho de forma natural, ele adotava. E quando ele adotava aquele filho que herdaria toda a riqueza dele, herdaria todo o aprendizado dele para passar adiante, chamava ele de Abba. A palavra Abba significa, é uma palavra de amor, paizinho, pai querido, uma palavra amorosa. E então aqui o apóstolo usa essa mesma palavra dessa tradição, dizendo: vocês não têm recebido o espírito de escravidão. Jesus veio e ligou vocês ao Pai com o espírito de adoção, a qual nós chamamos de Abba Pai. Nós somos adotados por Ele, recebendo novamente toda a herança, todas as bênçãos espirituais. O próprio Espírito testifica, verso 16, com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. O Espírito de Santo está aqui nesta manhã para testificar no meu coração e no seu coração que nós somos filhos amados do Senhor. Não importa o que possa ter acontecido na sua vida, se você nesta manhã abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu quero ser teu filho, eu quero ter um relacionamento com Deus, o Senhor está disposto a te receber como filha, como filho. 1 João 4, 18 diz: no amor não existe medo. 1 João 4, 18. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Talvez você tenha medo de Deus, você tenha medo de ir para o inferno, mas a palavra de Deus diz que no verdadeiro amor, no perfeito amor, não há medo. E se há um amor verdadeiro e perfeito, é o amor de Deus por mim e por você. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando o amor de Deus ele vem sobre mim, sobre você, o amor de Deus Pai, todo medo, medo do fracasso, o medo do que as pessoas vão pensar, o medo de ser rejeitada, o medo de ser rejeitado, tudo isso sai, porque o amor de Deus preenche as lacunas do nosso coração. O amor de Deus nos satisfaz. O amor do nosso Deus Pai. Curva a sua cabeça, nós vamos orar agora. Senhor, nós oramos em Teu nome e Te louvamos, ó Pai. Que o Teu amor venha agora nesta manhã de encontro a cada coração, preenchendo cada lacuna, cada vazio. Vamos, Senhor, pelo amor do Senhor, pelo amor que o Senhor tem se revelado a nós. Nós nos entregamos e nos rendemos a Ti, ao Teu amor. Vem nesta manhã sobre cada vida, Pai. Derrama o Teu amor, derrama da Tua graça, em nome de Jesus.